Boa noite a todos, espero que se encontrem todos bem e que estejam com algum interesse por aquele conteúdo que eu hoje vos venho trazer e que, acima de tudo, tenham estado atentos aos últimos desenvolvimentos, porque depois de termos tido a Taylor Swift em Portugal, parece que agora tivemos hoje a tão aguardada atuação de Volodymyr Zelensky, que, como sabem, é por natureza um artista, é por natureza alguém que tem no seu passado a ligação à cultura, às artes, à encenação, e hoje decidiu brindar Portugal com o seu espetáculo. E o seu espetáculo é basicamente mais do mesmo. Peditório, já todos nós sabemos. Ele não larga sequer a sua indumentária porque sabe que isso é uma imagem de marca. Logo por aqui, para quem tiver algum tipo de dúvidas, nós conseguimos perceber e esclarecer que tudo isto se trata de uma encenação de Volodymyr Zelensky nessa visita a Portugal. O próprio Volodymyr Zelensky sabe que esta imagem de marca pegou. Isto não é sequer, nós estamos a falar de um traje ou de uma indumentária que seja tradicional da Ucrânia, por falar nisso. A famosa camisa que é tão tradicional na Ucrânia e também na Rússia, nós falamos, mas tem sido também celebrizada pela Ucrânia, sobretudo. Essa camisa, a semana passada, festejou-se o dia dela. Se Volodymyr Zelensky quiser usar trajes tradicionais do seu país, muito bem, nós compreenderíamos que assim fosse e respeitaríamos com certeza, porque seria um traço cultural, da mesma forma como quando pensamos, por exemplo, quando vemos, por exemplo, representantes de Estados africanos, de alguns Estados latino-americanos, asiáticos, porque têm a sua indumentária natural. São os seus costumes, faz parte da sua cultura, é um símbolo nacional. No caso de Volodymyr Zelensky, todos nós já percebemos que tudo isto é, volto a repetir a ideia, uma encenação. Volodymyr Zelensky sabe que dando este ar transmitindo esta ideia um pouco de alguém que acabou de sair das trincheiras para vir para o exterior, para vir mostrar às pessoas o que é que ele realmente é, o que é que ele realmente está a passar em termos de dificuldades. Até as botas de Zelensky são umas botas típicas que parecem quase botas de construção civil, não, portanto, esse é o grande traço que Volodymyr Zelensky se tem esforçado em mostrar. Mas isto para vos dizer que assim que o homem sai do avião, claramente ficamos com a certeza de que vem atuar e vem atuar para Portugal. Vem atuar para o poder político que faz questão de ser fotografado com Zelensky, provavelmente para depois emoldurar aquela fotografia. Outros para poderem ir para o Instagram, para o TikTok e para outras redes sociais, mostrar, recolher gostos e mostrar com quem é que estiveram. Ou seja, cada um, no fundo, ficou feliz com esta visita de Zelensky. Uns porque podem trabalhar o seu ego e colocar o seu ego lá em cima, uh, outros porque, por sua vez, podem também aparecer e mostrar nós estamos aqui, nós também seremos vistos a nível mundial com o presidente ucraniano. Aliás, por falar em presidente, essa é uma questão sobre a qual eu tenho sinceras dúvidas, que estejamos a falar do presidente, do chefe de Estado legítimo da Ucrânia, e eu acredito que o nosso poder político poderia desde logo fazer essa questão a Volodymyr Zelensky, nomeadamente conseguir perceber se, afinal, Zelensky é ou não é o chefe de Estado legal, de iure, porque de facto já percebemos que é um presidente em gestão, mas, ao contrário daquilo que tem sido dito, que é proibido, bem, já percebi, estão sempre aqui pessoas que insistem em perturbar, como é natural.
O que eu vos posso dizer é que, se nós formos ver a Constituição ucraniana, nós percebemos que a Constituição ucraniana admite a possibilidade de não realização de eleições parlamentares para a Rada. A Rada, a Verkhovna Rada, é o Parlamento ucraniano em tempos de estado de sítio, de estado de emergência, em tempos de lei marcial. Mas nada diz sobre o presidente da Ucrânia, sobre não realização de eleições para a presidência da Ucrânia. Aliás, não é por acaso que Vitaly Klitschko, outra personalidade idolatrada aqui no Ocidente, mas não tão idolatrada no presente momento, porque este talvez não seja o melhor momento para ajudar a promover Vitaly Klitschko, que é o presidente da Câmara de Kiev, tem havido alguma contenda, alguma tensão entre a ala de Zelensky e a ala de Vitaly Klitschko, porque existe uma clara intenção e uma clara vontade de Klitschko de poder finalmente ascender ao cargo de presidente da Ucrânia. É algo que ele persegue já, é um objetivo que Klitschko persegue já há bem mais de 10 anos. Klitschko foi apoiado pela Alemanha ainda de Angela Merkel, mas, como disse a senhora Victoria Nuland, fuck the EU, e assim foi feito, assim foi respeitado, e Klitschko nunca teve a capacidade, nem sequer a habilidade para poder chegar ao poder. E estes momentos, com a aproximação das eleições, isso tem sido uma razão para que Vitaly Klitschko tivesse tentado impor-se e afirmar-se como alternativa a Volodymyr Zelensky, caso fossem realizadas as eleições. Ora bem, e agora muitos dizem, não, mas a Constituição ucraniana proíbe a realização de eleições. Isso não é verdade, e tanto não é, pelos motivos que eu já disse, porque a única hipótese que é admitida é relativamente às eleições para o Parlamento ucraniano, como, por outro lado, como eu também já aqui disse, Vitaly Klitschko já também, e um conjunto de outras personalidades com ambições na política ucraniana, vieram também já a reivindicar e exigir a realização de eleições presidenciais na Ucrânia. Portanto, agora, o outro argumento que muitos usam é bom, mas estamos perante uma lei marcial. Qual é o país que está em guerra e que não está e que realiza eleições? Ponto número 1, para ajudar a desfazer este mito. A Ucrânia não está em guerra contra a Rússia. A Ucrânia nunca declarou guerra à Rússia, da mesma forma como a Rússia nunca declarou guerra à Ucrânia. A Ucrânia está numa situação de guerra civil desde 2014, portanto já lá vão 10 anos de guerra civil ucraniana, e isso não impediu a eleição de Petro Poroshenko para o cargo de chefe de Estado, nem sequer constituiu um obstáculo para a eleição de Volodymyr Zelensky para a presidência da Ucrânia. Portanto, o facto de se estar em guerra, o facto de ser impossível ir a tudo aquilo que a Ucrânia considera ser seu território, nunca foi um fator impeditivo, quer para Petro Poroshenko, quer também para Volodymyr Zelensky. E muito menos este conflito com a Rússia foi também uma razão suficiente para que nós tivéssemos, para impedir a realização de eleições para a Verkhovna Rada na Ucrânia, porque se mesmo a eleição, reparem que se mesmo a realização ou a verificação de uma guerra se acabaram por estar, por ser impeditivas, por um lado, para que as coisas fossem realizadas, por outro lado, não é por demais que nós possamos também admitir a realização de eleições no Parlamento ucraniano no território em que efetivamente é possível estender essa mesma vigência da imposição da lei ucraniana. Portanto, nós temos pessoas temos parlamentares
que assumiram funções na Verkhovna Rada durante já este período de conflito com a Rússia. Nós tivemos eleições na Rada e eleições presidenciais durante todo o tempo em que a Ucrânia tem estado num ambiente e num clima de guerra civil, e isso não foi nunca um fator impeditivo para que a Ucrânia realizasse e que conduzisse eleições. Portanto, qual é que seria o motivo para que isso agora subitamente fosse um problema? Bom, a resposta é apenas uma: é que Volodymyr Zelensky não tem qualquer interesse em realizar eleições, pretende manter-se e pretende perpetuar-se o mais possível à frente da presidência da Ucrânia. Portanto, nós até quase já podemos falar que estamos aqui perante uma situação de Volodymyr I, porque as coisas parecem ser quase geridas, quase de forma dinástica. Nós poderemos correr o risco quase de ter aqui uma sucessão dinástica em que só sucede a Volodymyr Zelensky quem Volodymyr Zelensky entende que deve ser o seu sucessor. Portanto, esta é a situação em que se verifica verdadeiramente a política ucraniana. Qualquer outra coisa que possam dizer sobre a não realização de eleições, eu peço imensa desculpa, mas as pessoas estão a mentir. Leiam a Constituição ucraniana, vejam as dinâmicas no Parlamento na Verkhovna Rada, vejam a forma como, a nível interno, tem sido altamente contestada a decisão de Zelensky de não convocar eleições, e, portanto, já estou um pouco como Vladimir Putin diz, Volodymyr Zelensky não é, neste momento, desde o passado dia 20 de maio, que deixou de ser o presidente legítimo da Ucrânia. Ou seja, quem o substitui, neste momento, é o presidente do Parlamento ucraniano. Esse, sim, acaba por ser o presidente que, à luz da Constituição, sucede e substitui Volodymyr Zelensky em caso de impedimento e em caso até de destituição. Portanto, quem visitou Portugal não foi necessariamente o presidente em exercício. Quem visitou Portugal foi, isso sim, o ex-presidente da Ucrânia, que, do ponto de vista jurídico constitucional, foi até ao dia 20 o presidente da Ucrânia e, entretanto, deixou de o ser. Isto para fazer um enquadramento sobre o que é, basicamente, quem foi a personalidade que hoje visitou Portugal. Por outro lado, aquilo que nós devemos ter em conta é o acordo bilateral celebrado entre Zelensky e também Montenegro, Luís Montenegro. Qual é a razão disso? A razão de ser é que aquilo que nós, tanto quanto se sabe, foram celebrados acordos de cooperação bilateral, mas que, considerando a capacidade ou potencial de Portugal, eu recordo que nós temos diferentes tipos de acordos e diferentes tipos de tratados. Aquilo que Luís Montenegro tem capacidade para celebrar são acordos de manifestação de intenções. O governo português não tem competência constitucional para celebrar tratados que possam ir mais a fundo em termos de a concretização e de prossecução de determinados direitos e deveres, quer para Portugal, quer para a Ucrânia. Aquilo que foi hoje assinado foi feito mais mistério do que propriamente aquilo que na prática pode acontecer. Um tratado para ser celebrado entre Portugal e a Ucrânia, ponto número 1, teria sempre de ser celebrado, sempre de ser aprovado ou validado pelo Parlamento português. Não há nenhum trabalho previsto para que exista um tipo de tratado ou convenção a serem aprovados pelo Parlamento português. Da mesma forma como depois teria de ser promulgado ou ratificado pelo Presidente da República. Mas o Presidente da República não pode ratificar ou promulgar o que quer que seja sem que o Parlamento português o valide. Portanto, a única coisa que Volodymyr Zelensky pode celebrar com Luís Montenegro é um conjunto de promessas vagas, vãs, ao mesmo tempo, e tudo muito em abstrato.
Portanto, o que estará naquele documento assinado entre Luís Montenegro e Volodymyr Zelensky será coisas como aqueles princípios mais vagos, como, por exemplo, Portugal compromete-se a reconhecer e a manter a cooperação com a Ucrânia nas matérias de defesa, de assistência social, etc. Portugal compromete-se com o cumprimento do direito internacional, ou seja, aqueles modelos de resoluções da Assembleia Geral que nós por vezes vemos serem aprovados na Assembleia Geral da ONU, é com esse tipo de coisas que, e muito mais vago, que o Luís Montenegro se pode comprometer. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não pode assinar tratados que não venham a ser depois confirmados ou ratificados pelo Parlamento português. Portanto, aquilo que nós poderemos esperar de um acordo desta natureza nem sequer é um acordo, é uma manifestação de intenções. Nós estaremos a apoiar a Ucrânia, nós estaremos a apoiar Volodymyr Zelensky dentro daquilo que é o leque de competências que são consagradas constitucionalmente ao governo português. Porque tudo o que é o verdadeiro sumo, isto vem a mesma história, não sei se vocês se lembram, quando foi o Pacto de Paris, que foi assinado ainda nos tempos de Barack Obama, na altura havia uma grande diferença entre o acordo que teve de ser revisto por causa do palavreado, na altura por causa das alterações climáticas. E as palavras desse acordo tiveram de ser revistas porque, por um lado, constava a palavra shall. Shall quer dizer a diferença entre shall e should, à partida pode parecer-nos inócua, mas não é. Do ponto de vista político constitucional, o shall impõe uma obrigação, enquanto o should impõe algo que não seja tão vinculativo, ou seja, representa mais uma intenção de prosseguir um determinado fim do que o shall, como diz aqui o Sr. Mário Pinto, é imperativo. Quem tem competência nos Estados Unidos para poder aprovar convenções e tratados ou pactos internacionais que contenham essa norma imperativa, basicamente é o Congresso. Se o ex-presidente Barack Obama, na altura, não tinha competência para celebrar um ato daqueles, teve de se alterar as palavras utilizadas para trocar uma obrigação ou imposição por um dever de prosseguir um conceito muito mais genérico. E foi assim que o presidente Barack Obama, que foi alterada a palavra shall para should, e ficou então should. Portanto, e aqui é a mesma coisa. O governo de Portugal não tem competência para assinar e para celebrar determinados tipos de acordos e determinados tipos de tratados. A menos que se fique pelas generalidades. É a única coisa que o governo pode fazer. Caso contrário, tem de ir para o Parlamento e o processo de aprovação, de votação e de aprovação em sede parlamentar implica um conjunto de debates, implica um conjunto de iniciativas que tomariam muito mais tempo do que certamente aquele que foi a preparação da vinda de Volodymyr Zelensky a Portugal. Portanto, não esperem dali grande coisa, porque não pode estar ali, por exemplo, um acordo à semelhança daquele que o Reino Unido celebrou com a Suécia e com a Finlândia a quando da adesão ou daquele interregno que foi ali, daquele ato que se formou entre a intenção de adesão à NATO e a efetiva admissão de Suécia e de Finlândia à NATO, em que o Reino Unido, na altura, celebrou um pacto em tempo recorde, em que se comprometia a garantir a segurança a segurança destes dois países, caso eles fossem atacados no entretanto. Portanto, não esperem isto deste acordo assinado entre Montenegro e Volodymyr Zelensky, porque Luís Montenegro não está mandatado para tal, não tem competências nem poderes constitucionais para tal. Isto é apenas para vos deixar quanto a esta situação. Mas deixem-me dar-vos mais um exemplo ainda de países que, curiosamente, realizam eleições em tempo de guerra. A Síria, um país muitas vezes acusado de ser pouco democrático e, no entanto, nós temos
a Síria, que já realizou exatamente isso mesmo. Depois temos o contributo de 136 milhões de euros. Quanto a isso, não há qualquer problema que o governo pode comprometer o Estado português a esse tipo de cedências em termos monetários, que uma vez mais devem ser à semelhança daquilo que foi anteriormente com António Costa, dinheiro entregue a fundo perdido para ser inscrito no orçamento do Estado da Ucrânia e depois cada um que faça aquilo que bem entender. Portanto, foram mais de 100 milhões de euros com que nos comprometemos, porque somos todos portugueses e somos todos contribuintes, também é dinheiro com o qual eu desconto, mas a democracia é assim mesmo, concordo ou não, a verdade é que quem ganhou, ou quem pelo menos chegou ao poder foi Luís Montenegro, portanto, vamos aceitar. Depois, eu queria dar-vos ainda uma última palavra sobre porque é que Volodymyr Zelensky vem a Portugal. Volodymyr Zelensky não vem a Portugal, nem vai à Espanha por 120 milhões de euros, 126, 136, o que for. Não é por causa deste dinheiro. Este dinheiro é um extra através do qual Portugal tenta pôr-se em bicos de pés para encherem as manchetes e dizerem da imprensa nacional e dizerem: estão a ver, nós fomos doar 126 milhões de euros para a Ucrânia. 126 milhões de euros não dá nem sequer para um minuto para manter ligadas as máquinas durante um minuto, aquelas máquinas que mantêm a Ucrânia ainda a respirar, embora em estado vegetativo. Depois, o que é que acaba por estar aqui na origem disso mesmo? Bom, o que acaba por estar na origem disso mesmo é que, gostes ou não, a Península Ibérica, do ponto de vista geoestratégico, ainda assume uma importância estratégica no quadro da NATO. Nós não nos podemos esquecer, na Segunda Guerra Mundial, o quanto Roosevelt, na altura o FDR, dava conta da sua cabeça para conseguir convencer Salazar a cooperar a bem e de forma pacífica com a cedência quer dos Açores, quer de um conjunto de outros pontos no nosso país que facilitariam em muito as incursões dos aliados contra os nazis. Do ponto de vista geopolítico e geográfico, quando digo geográfico, digo geopolítico, portanto associo a tudo, a Península Ibérica continua a ter essa importância estratégica. Volodymyr Zelensky não veio a Portugal para convencer os portugueses a colaborarem condicionalmente com a Ucrânia, porque, como já se percebeu, os políticos portugueses estão mais do que deslumbrados com Volodymyr Zelensky. O que quer que Zelensky pedisse, Portugal faria e nem precisava de fazer o Portugal, sempre naquela de sermos o bom aluno, que vai mais além do que a Troika, aqui também vai muito mais além do que aquilo que se poderia esperar e do que se lhe poderia pedir. Nomeadamente, Portugal não espera que Zelensky peça ajuda. Portugal coloca-se antecipadamente à disposição de Zelensky e da Ucrânia para o poder enviar. Mas a verdade é que é sempre preciso criar uma imagem do ponto de vista internacional que mostre que países como Portugal e Espanha também estão incondicionalmente a colaborar e disponíveis para ajudar em qualquer esforço de guerra que possa vir a ser necessário. Porquê é que eu falo em qualquer esforço de guerra que possa vir a ser necessário? Porque por aquilo que eu tenho visto, com base naquilo tudo que se tem passado ao longo dos últimos dias, para não dizer mesmo das últimas semanas, eu não tenho dúvidas em dizer, e vocês sabem que eu sou muito conservador quanto a esta questão da Terceira Guerra Mundial, mas eu vou manter alguma contenção, mas posso-vos dizer que há, mais do que nunca, uma preparação, quer do lado ocidental, quer do lado russo, para travarem uma guerra. Este recente ataque de Zelensky contra o radar associado para poder identificar e ajudar a neutralizar objetos com fins nucleares, isto não foi propriamente Volodymyr Zelensky. Como sabem, a Ucrânia tem zero ogivas nucleares, a Ucrânia tem zero potencial nuclear.
não foi naturalmente a Ucrânia a querer atacar a Rússia nestas infraestruturas estratégicas com o objetivo de atingir a Rússia e de tentar inverter o jogo atual. A Ucrânia cumpriu ordens de quem está do outro lado do Atlântico para poder começar a tentar fragilizar e colocar à prova não só a defesa russa e perceber como é que será a reação russa, como ao mesmo tempo para começar a tirar vários trunfos à Rússia quando instalar um conflito armado a uma escala global. Portanto, isto foi. A Ucrânia não fez isto de livre e espontânea vontade, a Ucrânia fez isto porque a Ucrânia tinha a intenção de ajudar os seus aliados ocidentais a conseguirem atacar a Rússia, para quando for necessário atacar a Rússia esteja mais fragilizada e os aliados ocidentais estejam mais preparados para qualquer tipo de eventual ataque. Se foi a Ucrânia que fez o ataque aos radares, é altamente provável que tenha sido a Ucrânia. Se causou os estragos que algumas imagens demonstram, não sei. Eu já estou um pouco como o Andrei Martyanov, que há pouco escrevia no seu blog, que não viu nenhuma imagem. Portanto, e o Martyanov dizia, não vi mais nenhuma imagem além daquela, o que é curioso, porque aquilo pode ter sido, de facto, manipulado para galvanizar a população, galvanizar as pessoas, como pode, de facto, ter causado alguns danos. Ninguém sabe e dificilmente alguém saberá. O que é certo é que eu estou plenamente convicto que a Ucrânia conduziu este ataque a mando dos Estados Unidos, a mando dos países NATO, com o objetivo de começar a tentar fragilizar a Rússia para que, quando se der o confronto entre a NATO e a Rússia possa estar um pouco mais fragilizada. E não é só isso, nós temos outros sinais ainda. Nós temos escaramuças à frente nas zonas fronteiriças, Estónia-Rússia, temos também Ucrânia-Rússia. Nós começamos a ter alguns focos de tensão muito mais práticos e que acabam por denunciar e por revelar uma intenção da NATO em conseguir em vir a tentar atingir e desafiar a Rússia do ponto de vista da guerra no curto prazo, no curto médio prazo. Portanto, eu não tenho a menor dúvida disto. Por outro lado, e aliás, este discurso unânime e permanente de que se a Rússia parar a vencer a Ucrânia, não parará e continuará pela Europa, isto é uma forma de convencer as pessoas da inevitabilidade e da necessidade de nós nos mentalizarmos para a necessidade e imperatividade de combatermos a Rússia e de termos de, quando eu digo combatermos, é combatê-la diretamente, de igual para igual, como duas potências que se vão confrontar. Portanto, as coisas estão a ser preparadas. O discurso na Rússia segue no mesmo diapasão de que houve agora e tem havido uma limpeza operada pelo Ministro da Defesa Andrei Belousov, no sentido de fazer uma limpeza no Distrito Militar do Norte, que é aquele que está responsável pela intervenção não só no conflito da Ucrânia, como também com um conjunto de outras frentes com os quais a Rússia irá diretamente colidir com a NATO. Essa limpeza de Belousov, conduzida por Belousov, tem sido vista e interpretada como uma forma de preparar a máquina da defesa para o confronto com a NATO. Eu diria mais do que nunca, eu volto a dizer, eu tenho sido muito contido, mas eu diria mais do que nunca que vai ser inevitável esse confronto, essa guerra, e aí teremos guerra a sério. Resta perceber qual é que será o elemento que vai explotar o desencadeamento dessa guerra, porque alguém tentará culpar a outra parte pelo desencadeamento dessa guerra. Se é que no Ocidente já não tenham a desculpa mais do que repetida inúmeras vezes com a questão de a Rússia estar na Ucrânia e a Rússia
quanto mais vai vencendo a Ucrânia, mais coloca em risco e mais coloca em perigo a nossa existência enquanto Europa. Portanto, a desculpa já está aqui mais do que dada. Mas as provocações junto à fronteira com a Rússia servem para que se tenha um elemento material que possa ser usado em propaganda para dizer que foram os russos que começaram. Portanto, as coisas são tão simples quanto isso. Agora, parece-me inevitável que nós vamos acabar neste ambiente de guerra, o que muito me preocupa, porque eu vejo tanta gente a salivar para entrar em guerra com a Rússia e as pessoas não têm conhecimento do que é o potencial bélico russo, continuam a me desprezar. A mim assusta-me a conversa. Eu, como digo, eu não assisto à comunicação social portuguesa, mas quando assistia sei que era mais do mesmo. Mas aquilo que eu vou vendo das pessoas um pouco por todo lado é continuarem a olhar para a Rússia como se fossem um conjunto de personalidade, de pessoas, de camponeses, liderados pelo Grigori Rasputin e com armamento de há 200 anos. As pessoas, infelizmente, continuam a olhar para esta situação de uma forma muito desprendida. E se as pessoas não têm de ser especialistas militares, isso não inviabiliza que as pessoas não tenham noção de contra quem é que se está a combater. As pessoas não têm que conhecer a ordem de batalha da Rússia. As pessoas têm que conhecer e devem ter a plena consciência que os russos, perante um ataque existencial, os russos vão pôr a carne toda no assador e com efeitos totalmente imprevisíveis. Putin, não é por acaso, tem sido a pessoa mais responsável a este nível e já alertou várias vezes que ninguém vai ganhar com uma guerra nuclear. O próprio Vladimir Putin podia tentar, de uma forma mais velada, dizer, bom, isto não é bom para ninguém, isto vai ser uma tragédia para toda a gente, mas nós vamos vencer, nós vamos ser vitoriosos. Portanto, poderia haver lugar a este tipo de discurso mais inspirador para convencer os russos que, afinal, entrar em guerra com a NATO pode talvez não ser assim tão mau quanto isso. Mas aquilo que nós vemos é exatamente o contrário aqui no Ocidente. Aquilo que nós vemos no Ocidente são pessoas a instigar. Vamos para a frente, vamos agora continuar, vamos espicaçar a Rússia. E depois alguém aqui me falava sobre Kaliningrado. A questão de Kaliningrado é uma questão muito interessante, porque eu digo desde há muito tempo que a Rússia vai ter de assegurar de uma vez por todas que Kaliningrado tenha também uma ligação terrestre. Kaliningrado não pode continuar a ser um escravo. Quando eu digo não pode, as minhas palavras têm de ser interpretadas no ponto de vista da sobrevivência e da proteção da integridade territorial da Rússia. Kaliningrado está exposto. Kaliningrado, quando vemos aqui vários artistas, para dizer assim, euforia, porque o acesso da Rússia ao Báltico está tremendamente condicionado. A forma como isto é interpretado pelo Kremlin não é no sentido de que, bom, ok, vamos ter de nos conformar que afinal já não podemos ir para atravessar toda esta zona para chegar a Kaliningrado. Não. Isto é percepcionado como uma séria ameaça da Rússia a uma área, no sentido em que é impedido o acesso a uma área absolutamente estratégica como é Kaliningrado. A Rússia nunca iria avançar para reforçar com armas e, inclusivamente, ogivas nucleares na zona em Kaliningrado se não tivesse a perfeita consciência, a perfeita noção de que vai fazer uso delas e que aquela região não vai cair nas mãos do Ocidente. Porque se a Rússia soubesse que existia uma larga probabilidade de poder perder aquele território, a Rússia nunca na vida iria apetrechá-la militarmente como está apetrechada. Portanto, não faz sentido. Isto apenas para vocês perceberem que Kaliningrado vai ter que ter uma ligação terrestre. Se a Lituânia for sacrificada, bom, os três países do Báltico estão claramente a colocar-se em risco e estão a colocar-se a jeito, porque isto faz muito lembrar um pouco os cães. E eu digo isto, eu uso esta metáfora com total respeito, não é com desprimor para os países nem para as pessoas desses países. Mas é um pouco como os cães. Vocês sabem que os cães, quanto mais pequeninos, mais ladram. E mais tentam morder. Mas mais tentam morder porque sentem um grau de proteção completamente diferente. Quanto maiores são os cães, menos agressivos são, mas quando abrem a boca são letais. Portanto, estamos a falar de comportamentos completamente diferentes. E Estónia, Letónia e Lituânia são exatamente o equivalente a 3 Yorkshires ou 3 Canis.
Portanto, ladram, fazem muito barulho, mas é porque sabem que têm o irmão mais velho a protegê-los. Porque, caso contrário, eles sejam completamente absorvidos e neutralizados. Portanto, estes países estão a colocar-se a jeito. E estão a colocar-se a jeito para que a Rússia possa sentir a necessidade. Eu não estou a dizer que concordo ou não, estou a tentar explicar-vos como é que estas coisas são percepcionadas por Moscou. Mas a Rússia pode sentir que tem a necessidade de neutralizar estes Estados, se isso for o suficiente, para conseguir assegurar a sobrevivência e continuação de Kaliningrado. Portanto, uma coisa é nós termos um acordo celebrado entre a União Europeia e a Rússia relativamente aos quadros de Kaliningrado e que implicou uma servidão por parte da Lituânia para assegurar que esse canal de facto existia e se mantinha. Outra coisa completamente diferente é nós estarmos num contexto de alta tensão militar, de iminência de conflito, de guerra direta, e depois nós queremos invocar e exigir a outra parte que cumpra um acordo. Portanto, isso não vai acontecer. Parece-me uma inevitabilidade que a Rússia tenha de desafiar esta ousadia de Estónia, Letónia e Lituânia para poder garantir, desde logo, a proteção do seu próprio povo, das suas minorias que estão nestes países, mas depois também para poder assegurar que Kaliningrado acaba por ter uma ligação direta para a metrópole, por assim dizer, da Rússia. É por isto que eu acho que Volodymyr Zelensky, por tudo isto que eu creio que Volodymyr Zelensky veio a Portugal. Volodymyr Zelensky não veio a Portugal celebrar um acordo com o Ministro da Defesa, vai celebrar um acordo com, apesar de estar lá presente o Ministro da Defesa, mas vai celebrar um acordo com o Presidente, o líder do Governo de Portugal, o que inclui um conjunto de chavões e de intenções muito genéricos e muito abstratos. Mas não vai pedir a Portugal para automaticamente fornecer militares, fornecer tropas, embora tudo isso seja sempre escrutinado pelo Parlamento português. Depois, o que isto quer dizer na prática é que Volodymyr Zelensky vai fazer uma operação de charme, não necessariamente a Portugal, mas mais propriamente aos Estados Unidos, que são quem decide e quem toma decisões do ponto de vista geopolítico e geoestratégico no contexto da NATO. E interessa muito mais ao eleitorado americano perceber, e ao próprio poder político dos Estados Unidos, perceber que conta, apesar de saber, mas que conta com todos os países da União Europeia colocados nos mais variados pontos estratégicos e também da NATO, como por outro lado é uma forma de comprometer também os portugueses a qualquer coisa que vier a suceder e que vier a escalar. Que já temos militares portugueses na Roménia, já temos, em prevenção, sem sombra de dúvida, em alerta, mas a possibilidade de serem mobilizados militares portugueses para a Ucrânia também é elevada. E eu, perante isto, eu só tenho a dizer, quer ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro, quer também a qualquer outro partido que apoie a mobilização de militares para a Ucrânia, que mandem os jotinhas dos seus partidos. O Presidente da República, que diz que apoia incondicionalmente a Ucrânia, que mande para lá o doutor Nuninho para poder combater, e os seus netos e os seus sobrinhos, que os mande todos para lá para combater. Quando der um exemplo, então, sim senhor não, da minha parte não contam com ajuda nenhuma, garantidamente não vão contar, mas sim senhor, pelo menos tem alguma moral para vir a público pedir que alguém possa ir também para lá ajudar a combater e a proteger a Ucrânia. Isto era o que eu vos queria trazer para vos mostrar que este Azov Tour veio aqui apenas para fazer estragos. Portanto, veio apenas aqui para tentar comprometer moralmente o Estado português, mas trouxe aquele que é um núncio que não tem legitimidade constitucional para representar ou para vincular um país. Volodymyr Zelensky não tem legitimidade jurídica nem constitucional para continuar a vincular o país. Talvez por isso ele possa assinar as cartas de intenções que quiser com Luís Montenegro, até porque o próprio Luís Montenegro não tem legitimidade constitucional para vincular o Estado português ao nível, no quadro de qualquer tratado ou de qualquer convenção.
Portanto, tudo isso teria sempre de ser validado pelo Parlamento. Ninguém conhece nada além de um acordo de cavalheiros que foi aqui celebrado. No mais, eu posso-vos dizer que a situação na Ucrânia continua relativamente crítica. E tanto continua crítica que eu hoje estava a ver um dado interessante, que duvido que tenha sido transmitido cá, mas eu posso-vos dizer que no mês de abril foram gastos para a manutenção de recursos humanos militares 78,5 mil milhões de hryvnias. A hryvnia é a moeda ucraniana. E porquê que vocês dizem, então, mas como é que este indicador nos permite ver que a situação é cada vez mais aflitiva para a Ucrânia? Porque em março, por exemplo, nós estamos a falar, os gastos com pessoal atingiram a ordem dos 81,5 mil milhões de hryvnias, e em fevereiro era de 82,5 mil milhões de hryvnias. Ou seja, a despesa com os recursos humanos militares continua a diminuir. E o facto de estar a diminuir não é porque alguém prescindiu de receber o seu salário. É porque há perdas significativas. Estamos a falar de 3 mil milhões de um mês para o outro. Portanto, hryvnias. Estamos a falar de muito dinheiro aqui envolvido. E isto é o suficiente para vocês perceberem. Este indicador não deixa dúvidas quanto ao pessoal que está em escassez. E a verdade é que isso é um grande problema da Ucrânia, é que não tem pessoas. E se pode receber armamento de vários tipos de países, e mesmo assim esse armamento é limitado, produzir quadros que possam ir para a linha da frente demora no mínimo 18 anos, mais o treino que tem de ser dado. Portanto, não é propriamente a mesma coisa falar em produção militar de armamento, de produção de quadros de recursos humanos. Portanto, isto apenas para vocês conseguirem perceber que também não é por acaso que o chefe do Estado-Maior da Ucrânia reduziu o pessoal em 60%. E reduziu o pessoal em 60% para poder mobilizar e poder lançar mais pessoas para a linha da frente. Da mesma forma que a Ucrânia já tinha a crise económica que tinha, está a atingir níveis críticos porque as empresas, estão cada vez mais empresas a fechar portas, porque não têm pessoas que possam contratar para trabalhar nesses vários negócios. Portanto, apesar de existir uma tentativa de manter alguma normalidade, não há sequer a mínima hipótese de poderem contratar pessoas que consigam manter os negócios. Logo, os negócios acabam por fechar. Tudo isto são indicadores, a meu ver, muito importantes para nós percebermos o contexto daquilo que se está a passar na Ucrânia, à margem deste país das maravilhas e desta visita de Volodymyr Zelensky, que mais parecia uma visita em tudo semelhante à de Taylor Swift a Portugal. Portanto, com tudo isto, eu despeço-me, agradeço a todos pelos gostos que deixam, pelos likes, pela confiança, pelas partilhas que fazem, pelas contribuições financeiras também que fazem. Agradeço-vos a todos por tudo isso que têm feito e pela forma como ajudam a impulsionar ainda mais este canal. E depois, perante tudo isto, eu agradeço a vossa presença no dia de hoje, na noite de hoje. Faço votos de que tenham todos uma noite descansada e até uma próxima oportunidade. Tenham uma muito boa noite.